troca de reflexão, de matéria de estudo. Dando sequência à semana que homenageia o Chico, hoje nós estamos encerrando a programação de palestras, né, em homenagem a ele. E hoje nós temos a presença da Mara Sucena, que é de São Paulo, que vem falar sobre o tema... Voltei. Mara, desde já agradecemos a disponibilidade, a que agradeço. presença. Aquele cantinho. Boa noite a todos. Muito bom estar aqui. E nós vamos falar desta obra de Chico, psicografada pelo nosso querido Chico Xavier, do irmão Jacó. Dá para você apagar esta e esta aqui, essas duas fileiras? Fica o visual melhor. Melhorou, não melhorou? Então, falando em gratidão, a nossa gratidão também a esse espírito, irmão Jacó, que na verdade é Frederico Figner, um grande espírita brasileiro. Ele, na verdade, não é brasileiro, mas ele adotou, vamos dizer assim, o Brasil como sua pátria. Ele era da Tchecoslováquia. A história dele é até bem interessante. A gente encontra um pouquinho da biografia lá no livro Espíritas do Brasil, Grandes Vultos, né, do Espiritismo, de Zeus Van Tuyl. E ele conta que ele saiu da Tchecoslováquia e foi para os Estados Unidos. Chegando nos Estados Unidos, ele teve a oportunidade de conhecer Thomas Edison. Esse Thomas Edison que a gente ouve falar, né? Que foi o inventor da lâmpada, que também trabalhou no fonógrafo. E graças a isso, o Frederico Figner, que é o nosso Jacó, vindo para o Brasil, conseguiu ter uma condição financeira muito estável, e podemos até dizer assim, que ele era bem rico, porque tinha uma casa lá no Rio de Janeiro, chamada Casas Edison, que era dele. Tinha também fábricas que faziam discos, aqueles discos de vinil, que é coisa lá de antigamente, mas parece até que está voltando, né? As lojas Odeon. E com isso, o Frederico podia ajudar, trabalhar. Ele era um trabalhador ativo no bem, dentro da casa espírita. Mas a gente tem uma gratidão muito grande a ele, porque ele abriu o coração para a gente nesta obra. Ele conta da vida dele. Ele, de fato, podia deixar de lado,
porque tem algumas coisas que poderiam até, de certa forma, dar alguma crítica, mas não. De todo o coração ele abriu e contou para a gente a história dele, a partir do momento em que ele desencarna. E esta saga, vamos dizer, para a conquista da iluminação. E é isso que a gente vai ver. No Projeto Imagem, a gente gosta de contar que os desenhos não são mediúnicos, são feitos por um desenhista profissional, que é esse que a gente está vendo o nome ali, Mozart Couto. E é através do resumo que a gente faz da obra e daquilo que a gente pede para ele ilustrar, que a gente conta a história. Então, nós vamos contar a história do Voltei, baseado nas imagens de Mozart Couto. Começa a nossa história com o nosso irmão Jacó, por volta dos seus 80 anos, mais ou menos, passando por um problema sério de doença e já prestes a desencarnar. É interessante que ele conta que sente bater no peito 2 corações. Um muito acelerado e outro mais descompassado. E quando ele percebe isso, ele imagina, acho que está perto da hora de eu desencarnar. E de fato, estava mesmo. A gente está vendo ali do lado, na cabeceira, o irmão Andrade. O Andrade era o seu amigo espiritual, aquele que está sempre nos acompanhando desde o momento da nossa encarnação até o momento da nossa desencarnação. E muitas vezes até um pouco antes e um pouco depois disso. E o Andrade estava aqui já há mais de 2 horas, doando energias para facilitar o desencarne do Jacó. E a gente percebe aqui, olha, o perispírito do Jacó um pouquinho acima do corpo físico, né? E num certo momento ele tem como que um sobressalto e a sua mente começa a funcionar como se fosse um filme, voltando aos bancos escolares, lá na época ainda da Tchecoslováquia, onde aprendeu as primeiras letras. Lembrava também de quando aqui, já no Brasil, e já com conhecimento da doutrina espírita, que ele adquiriu por volta dos seus 30 anos, mais ou menos, tinha alguns embates com alguns padres católicos que falavam mal da doutrina espírita e ele refutava em artigos, apoiando a doutrina cada vez mais. E ainda lembrava também, mas dos últimos tempos, na idade madura, quando tinha condição de fazer um estudo mais pormenorizado, cuidar um pouquinho mais das obras de Kardec, do entendimento, e tudo isso passou muito rapidamente. E ele também teve uma surpresa muito grata, porque ali do lado da sua cama estava uma jovem, que era sua filha, que havia desencarnado há bastante tempo já, por volta dos 20 anos mais ou menos, a Marta, que estava ali dizendo, papai, seja bem-vindo. Já pensou a gente desencarnar e ter assim alguém tão querido? E ele está completamente lúcido. Ele está percebendo tudo isso. Mas ele ainda tem mais uma surpresa. E vocês também vão ter essa surpresa. Olha só, quem está lá? Quem que vocês acham que é? Pode falar. Isso mesmo. Dr. Bezerra de Menezes. Gente, desencarnar e ter um Dr. Bezerra ao pé da cama não é para qualquer um, convenhamos, né?
E o doutor Bezerra conversa e ele até fica chateado, certo? Um pouco envergonhado, né? E o doutor Bezerra diz para ele, não, está tudo bem, Jacó, fique tranquilo. Você foi um trabalhador ativo, então o desencarne está ocorrendo dentro da normalidade. Só que, na verdade, esse desencarne não foi total ainda, o desligamento. Aos olhos do mundo, sim. Já, os parentes já providenciaram para tudo que era necessário, né, para fazer o velório e depois o sepultamento. Mas ele ainda ficou com uma ligação aqui com o corpo físico, que só no dia seguinte seria desligado. E aí, o doutor Bezerra aconselha a Marta a levar o seu paizinho para a praia. Como ele morava ali no Rio de Janeiro, pertinho ali das praias do Rio, vocês viram a obra de 49, ele desencarna em 48, então uma tranquilidade, né? Aquele em torno de 10 horas da noite, aquele sossego lá no Rio, naquela época. E é o que acontece. Lá vai o nosso Jacó para a praia. E é lá que ele vai descansar. Porque, segundo a informação do livro, a praia oferece, o litoral, em suma, oferece meios importantes para tratamentos, não só para aqueles que estão recém-desencarnados, mas também para quem está doente. Durante o sono físico, muitas vezes os espíritos amigos, né, acabam levando para algum tipo de tratamento perto do mar. Mas então, vamos lá. Dr. Bezerra e Andrade se despedem, deixa Marta lá com o Jacó, né? E eles prometem que vão voltar de manhã. Passa a noite, o dia raia e o nosso Jacó acorda ali no colo da Marta. Feliz. E ele conta para ela que ele sonhou. E no sonho que ele teve, ele reviu a sua vida. Desde o início, de onde ele lembrava lá, de pequenininho, até os dias atuais. E ele está contando muito animado, e de repente ele para de falar, fica meio sério, e a Marta pergunta, que foi, pai? Tudo bem? E ele diz, não, tudo bem. Pai, tem alguma coisa aí, conta para mim o que o senhor está pensando, o que o senhor está precisando. E ele para um pouquinho e diz, não, nada. Só que a Marta já está no plano espiritual há muito tempo, já desenvolveu uma percepção mais avantajada, vamos dizer assim, e ela capta a necessidade do pai. Na verdade, ele está um tanto chateado com a roupagem que ele está. Ele está meio que de pijama ali, né? E ele começa a pensar, mas será que eu vou ficar com essa roupa aqui, desagradável, né? Naquela época, as pessoas se vestiam sempre, os homens, né? De terno, de gravata. E a Marta, percebendo isso, diz, já sei, pai, o senhor está preocupado com a roupa, né? E ele diz, você adivinhou, estou mesmo. Ela diz, mas não se preocupe, o Andrade e o Dr. Bezerra já vão chegar e eles vão trazer uma muda de roupa para o senhor. Mal ela acaba de falar e eles chegam com um pacotinho de roupa para o Jacó se trocar. Como ele se trocou, não conta no livro. Não sei se eles fizeram uma cabaninha lá, não sei como foi. Mas ele ficou todo bonitinho, já estava feliz. E conversando, o doutor Bezerra vira para ele e diz assim, Jacó, quer ir ao seu enterro? Ou melhor, ao seu velório? Já pensou? Recebeu uma pergunta dessa de chofre? E ele diz, quero, vou ver os meus amigos. Então, vamos lá, Jacó. E lá foram eles caminhando pelas calçadas de Copacabana. E não é que aquele dia
tinha lá uma paulista apressada que estava andando cheia de sacolas e que na conversação o Jacó não percebeu. E quando ele percebeu, ela já estava em cima dele, não deu nem para ele afastar para ela passar, mas ela passou por dentro dele. Opa! Ele ficou, olhou para trás, meio ressabiado. Não tinha acontecido absolutamente nada. Ela continuava carregando a sacola, continuava com os pacotes no colo, e o doutor Bezerra, o Andrade, a Marta, dando aquela risadinha. E aí eles dizem, esses novatos de plano espiritual, né? E o Jacó também ri. E o doutor Bezerra diz para ele, você esqueceu, Jacó, que a gente agora está num plano diferente daquele plano físico. E ele fala, é mesmo, eu tinha esquecido. E continuou a caminhada até chegar na casa do Jacó. Naquela época, os velórios eram feitos nas casas mesmo das pessoas, né? Havia uma preparação ali e já estava tudo arrumado. A mesa, o caixão já estava lá, o corpo já estava lá. Mas o Jacó, espírito, chega. E tem muita gente, muitos conhecidos. E tem grupinhos aqui, grupinhos ali, acolá. E aí ele fica feliz de ver todo aquele pessoal, né? Mas havia uma situação que a Marta o alerta, porque eles iriam fazer o desligamento final daquele cordão que estava ali, né? Que o André Luiz costuma chamar de cordão de prata, né? E a Marta chama e diz, pai, senta aqui do lado. E ele diz, não precisa. Ela fala, precisa sim, pai, senta aqui. E ele diz que ainda bem que ele sentou, porque senão talvez ele até caísse. Porque foi tamanha a força que ele sentiu, o baque que ele sentiu, que o fato de estar sentado o aliviou. E aí ele foi acalmando, e finalmente esse cordão ficou desligado. Quem fez esse desligamento foi o próprio Dr. Bezerra e o Andrade, seu espírito protetor, seu amigo espiritual. Depois que ele sossegou um pouquinho, a Marta falou um pouquinho com ele, ele já se sentiu mais forte e começou a andar pela sala ali, pelo pedaço, e teve uma surpresa, porque ele encontrou 2 espíritos que estavam ali apontando para o caixão. E esses espíritos estavam conversando. Ah, olha lá, esse daí não é o Jacó, que a gente ia lá na reunião, lá na casa espírita, onde ele frequentava, e o outro também conversando, é ele. E o Jacó, espírito, aqui na frente deles, e eles não enxergavam. O Jacó se surpreende, mas o Andrade vem em auxílio e diz, então, mesmo no plano espiritual, há diversos planos, vamos chamar assim. E neste caso, esses espíritos não estão enxergando o Jacó. E isso é comum acontecer. Depende da categoria, do estágio em que os espíritos estão para poderem se enxergar, né? Aí ele continua, vai num cantinho, vai no outro cantinho, e lá tinha um grupo que era lá do centro, que ele conhecia, ele chega lá perto para se beneficiar de elementos que certamente eles estão doando para ele. Mas qual a surpresa dele ao ver que aquele grupo está falando de política? E aquilo não fez muito bem. Ele saiu logo daquele grupo, foi lá num outro lado, que estava um outro grupo conversando, e, de novo, surpresa, a conversação era sobre futebol. Ora, mas eles estavam num velório. Ah, mas tem um outro grupo, muito alegrinho. E aí ele falou, eu vou ali, com aquele pessoal certamente eu vou sentir algum tipo de ajuda. E pasmem vocês, que aquele grupo alegrinho estava, vocês adivinham fazendo o quê?
Alguém falou lá? Contando piada. Exato. Mas num velório? Então. E isso atrapalha muito. E nessa história que o Jacó nos conta, nos alerta para termos um comportamento um pouco mais distinto, vamos dizer assim, numa situação dessa, onde a gente possa oferecer energias boas para o espírito que está lá desencarnando, né? Ou já está desencarnado, para os familiares também, oferecendo algum tipo de ajuda para que se mantenham confiantes, corajosos, porque é uma situação difícil para a gente. E aí, por sorte, o doutor Bezerra avisa que eles vão sair para o sepultamento, que ele não deve acompanhar esse sepultamento. E ele então sai. E ali, na porta da casa, tinha um grupo que já estava reunido num carro para fazer o acompanhamento do velório, para o sepultamento, para o cemitério. E aí sim, ele se beneficia muito, porque aquele grupo que estava lá no carro estava vibrando energias para que ele estivesse bem. E aquilo chegava nele, ele nos conta, como se fossem círculos, melhor dizendo, esferas luminosas, que chegavam e sumiam. Ele se beneficiava daquelas energias. Para a gente ter uma ideia, assim, muito por cima, é como se fosse bolinha de sabão que vinha na direção dele e pluf, né? Sumia. É muito parecido, só que são energias que revigoravam o espírito, que fez com que ele se sentisse muito bem. E aí, a ordem era que ele aguardasse, porque o doutor Bezerra ia fazer esse acompanhamento, ia fazer o sepultamento, né? E depois voltaria para que eles pudessem fazer a caminhada para o plano espiritual. Porque ia um grupo de espíritos, não era só ele. Aí o doutor Bezerra avisa a Marta que o esperasse lá na praia. Lá naquele mesmo lugar em que ele havia ficado. E foi o que aconteceu. Chegaram lá na praia, ele viu que tinha muita gente. Muitos espíritos que tinham desencarnado assim como ele, em condições semelhantes, né? E alguns que estavam muito mal, que não tinham muita noção, mas estavam ali com amigos espirituais que aguardavam o doutor Bezerra, porque ele seria o comandante da expedição para irem ao plano espiritual. O Jacó estava um tanto preocupado. Na verdade, aqui está ele, a Marta e outros espíritos. Na verdade, ele havia percebido algo que o estava incomodando. Era a luminosidade que ele olhava para ele mesmo e não via. O doutor Bezerra brilhava, né? O Andrade também tinha uma luminosidade bem visível. A Marta, a mesma coisa. E ele, nada. Mas aí ele pensou assim, bom, eu acabei de desencarnar, acho que ainda não deu tempo de brilhar essa luz de dentro de mim. Porque, afinal de contas, 50 anos de doutrina espírita, trabalhando. Era provável que ele já tivesse adquirido, através de tanto conhecimento, essa luminosidade, né? No entanto, quando o doutor Bezerra volta e começa a fazer lá os últimos atendimentos, avisa que eles só estão esperando uma professora que está desencarnando e que logo vai chegar para que eles possam iniciar a caminhada lá para o plano espiritual. E aí,
Logo após, chega a professora, brilhando de tanta luz. E o Jacó fica muito chateado, porque ele fala, bom, se ela acabou de desencarnar e está com essa luz toda, significa que esse não é um motivo por não ter luz. Né? E aí ele mostra a inveja, o ciúme, queria ser como aquela senhora que está chegando, a ponto da Marta dizer para ele, pai, disfarça, está dando na vista, pai. Né? E ele fala, mas como que eu não tenho luz? E ela fala, pai, não se preocupa com isso, na hora certa há de brotar a sua luz, há de aparecer a sua luz, não fique preocupado com isso. Mas, na verdade, ele estava muito preocupado com isso, chateado mesmo, porque ele percebeu que tudo que ele tinha feito não tinha sido suficiente para que a luz brilhasse. Né? Mas vamos seguir o percurso, caminho do plano espiritual. Para onde eles vão? Para alguma colônia espiritual. Será que é nosso lar? Não fala. Pode ser que seja. Mas e se não for? É uma outra colônia. Ele vai ficar aonde a Marta mora. A Marta que conseguiu a permissão para que ele ficasse junto dela. E aí começam lá a travessia. Dr. Bezerra avisa para que eles pensem sempre no bem, para que eles estejam preparados, porque eles vão atravessar um lugar difícil, e eles começam a fazer a subida, vão volitar. Só que daqueles espíritos, e eram 16, nenhum, a não ser a professora, teria condição de fazer a volitação sozinha. Os outros não, precisavam de ajuda. Então, cada um daqueles 16 espíritos que tinham desencarnado recentemente, foram acompanhados de 2 amigos espirituais, um de cada lado, no caso do Jacó, o Andrade e a Marta, para que eles pudessem seguir em frente. Ele conta que eles saem na direção do mar e vão subindo. E, de repente, eles começam a ouvir alguns sons, alguns barulhos estranhos, alguns grunhidos até, e, de repente, algumas frases desconexas, algumas palavras não muito animadoras, né? E quando eles se dão conta, eles estão atravessando o que nós chamamos de umbral, né? Que André Luiz nos conta. Ele não tem permissão para falar exatamente aquilo que ele está vendo. Mas ele conta que são figuras que não são nada agradáveis e que algumas delas têm sons até um pouco animalescos, né? E nessa hora o Dr. Bezerra olha aqui, esse é um assistente do Dr. Bezerra, olha aqui, está marcando lá num ponteirinho inquietante média de pavor. Isto está revelando que todos eles que estão sendo acompanhados aqui estão com muito medo daquela situação, porque aqueles espíritos estão falando alguns impropérios. E, de repente, uma luz brilha logo ali na frente e ilumina uma ponte maravilhosa, a ponto do Jacó falar, nossa, que coisa linda, não mereço isso. Quando ele pensa isso, alguém lá atrás, na fila, diz, eu não mereço passar por aí, porque eu sou um assassino. E nisso, imediatamente, todos baixaram aqui, ficando de pé no chão. Eles estavam fazendo a volitação, todos ali de pezinhos levantados, vocês estão vendo aqui, né? Mas nesta hora, baixou. Dr. Bezerra olha para trás, o Jacó está logo em seguida aqui, e ele diz assim, Jacó, faça uma prece em voz alta, e
o Jacó nessa hora tremeu na base. Alguém aqui já foi chamado para prece, assim, sem querer, e agora sou eu que vou fazer, eu tenho que fazer a prece inicial, eu tenho que fazer a prece final, e as pernas balançam, tremem, às vezes acontece, não acontece? Então, com Jacó aconteceu. Ele até pensou, vou falar que não, mas depois ele disse, não tem sentido. E aí ele começou a fazer a prece. Ele, na verdade, recitou um salmo. Enquanto ele fazia isso, o doutor Bezerra fala a todos que estão ali, numa voz bem natural, mas suficientemente alto para todo mundo ouvir, que aquele senhor que falou que era assassino, realmente tinha sido um assassino. No entanto, havia mais de 20 anos trabalhado em um serviço sacrificial a ponto de ficar quites com a lei. Portanto, ele poderia, sim, estar junto daquele grupo sem nenhum problema e ter a possibilidade de atravessar a tal ponte. E com esse esclarecimento, com a prece que Jacó estava fazendo, novamente levantaram um pouquinho e continuaram a volitação, atravessando aquela ponte tão especial que tinha à sua frente. No desenho aqui a gente vê até que ela é pequenininha, mas na obra ele conta que ela é bem extensa. Conta também que os espíritos que estavam lá ficaram muito bravos, mas eles não tinham como chegar no grupo. É como se tivesse uma proteção invisível que não deixava que eles ali agredissem qualquer um daqueles que estavam ali. E o Jacó conta que certamente isso tudo se deveu à proteção e ao amparo de Bezerra de Menezes, que é quem mantinha ali a vitalidade, a força, né? Funcionava como se fosse um dínamo mesmo. Quando eles passam para o outro lado, é completamente diferente o ambiente. Eles ficam extasiados. E o Jacó olha para o horizonte e vê uns pássaros chegando e fica surpreso, pensando, nossa, aqui tem uns pássaros diferentes, que será que são? E quando chegam mais perto, surpresa, eram crianças que estavam vindo para buscar, sabem quem? Quem que vocês acham? A professora, exatamente, que iria ser levada para uma esfera um pouquinho acima daquela em que eles estavam. E aí foi uma festa, cantos de alegria, de boas-vindas. A professora foi levada e depois começaram a caminhada ali naquele plano mesmo. O Jacó conta, e tudo que tem luz chama a atenção dele, que até as flores eram iluminadas. E ele, nada. Ele olhava e não tinha luzinha nenhuma, não tinha absolutamente nada, opaco de tudo. Mas aí fica o doutor Bezerra levando, tem um grupo esperando por um, tem outro grupo esperando por outro, e de repente ele ouve alguém chamando. Jacó, Jacó, você aqui! E vem num grande abraço. Guilombe Ribeiro, o Inácio Bittencourt, Leopoldo Cirne e o outro, eu esqueci o nome dele, mas eu vou lembrar já já. Todos eles espíritas do Rio de Janeiro e, na verdade, muito amigos, que já tinham desencarnado há mais tempo. E eles começam ali a conversação. Dr. Bezerra continua, porque ainda tem mais alguns no grupo para serem entregues, né? E aí, nessa conversação,
porque, como eu vim, como você veio, e um deles fala, que bom, né, Jacó, que você ficou bastante tempo doente, se preparando para o desencarne. E ele fala, não, mas não foi bom, porque a doença foi muito difícil de passar, né? E ele fala, olha, Jacó, mas é muito bom, porque imagine você que eu vim direto, tive lá uma síncope, né? E de repente acordei do lado de cá. Mas, na verdade, quando eu acordei depois de 2 meses que eu já tinha desencarnado, porque eu não tinha condição suficiente de entendimento. Precisei ficar num hospital, no plano espiritual, e nessa conversa, né, que não é muito animadora cá para nós, o Jacó começou a ficar mais enfraquecido. Eles perceberam, e aí o Jacó foi levado para a casa onde a Marta morava, que era a casa da Dona Frida, que o recebe muito carinhosamente. E diz que tem lá um quartinho para que ele possa descansar, e tem um caldinho quente para ele também acalmar o estômago. E aí, depois daquela refeição, ele vai deitar e no dia seguinte acorda revitalizado e animado, porque ele quer saber daquelas coisas todas que ele viu. E o Andrade está lá e ele pergunta, Andrade, que maravilha era aquela ponte? Da onde vinha aquela luz que iluminava? Que coisa fantástica! E o Andrade diz, então, eu vou mostrar para você de onde vinha a luz. É daqui, do templo, do nosso canto, do pedaço que a gente mora. Mas vamos tomar uma refeição. Você quer sair um pouquinho, Jacó? Quer conhecer a cidade em que a gente mora? E é claro que o Jacó queria, né? E logo que ele sai, uma surpresa muito agradável, porque a Marta havia preparado uma área de Beethoven, tocando ao piano, o compositor que mais ele gostava. Aquilo foi, assim, algo muito especial. Depois, ficou sabendo que tinha uma biblioteca ali na casa e que ele poderia folhear os livros. Ele foi só ver como era para depois poder ficar mais tempo lá, e ele adorava a leitura. Ele fica assim extasiado, porque ele pega um livro exatamente da vida de Beethoven, começa a folhear e parece que as imagens têm uma luminosidade tal que parece que está junto, é como se fosse 3 dimensões, né? Coisas que tinha lá naquela época já no plano espiritual, né? Depois fazem uma leve refeição e vão para a cidade. E aí ele descreve a cidade, diz que tudo brilhava. Os pássaros eram muitos, de diferentes qualidades, as plantas, todas as casas tinham jardins muito grandes, as ruas eram largas, tudo muito luminoso, muito alegre. E foram caminhando, conhecendo, conversando, até que eles chegam no lugar onde a Marta trabalhava, que era uma escola, com um pessoalzinho de 7, 8 aninhos. Crianças que vieram ali abraçá-lo, chamando de vovô, né, muito carinhosamente. A Marta explica que eram alunos dela e que estavam se preparando para a próxima encarnação. E também comenta que ele poderia, com o tempo, ter essa oportunidade de conhecer um pouco melhor. Ele fica admirado. Conta que nenhuma universidade que ele tenha conhecido aqui era semelhante àquilo que ele estava vendo lá. Continuando, eles acabaram chegando no centro ali, onde havia um templo. E ele ficou também encantado. E exatamente desse templo, que saía aqui das torres, a luminosidade que chegava naquela ponte. E o Andrade conta isso. E ele quer entrar lá para conhecer aquele templo, mas
não tinha permissão para tal. E alguém o avisou: ó, Jacó, daqui a uns 30 dias, mais ou menos, nós liberaremos a sua entrada aqui no nosso templo. Ele não tinha remédio, se conteve, né, aguardando os 30 dias. E naquela semana, ele recebeu 2 visitas muito carinhosas. Uma que ele já tinha visto lá, que era o Guilom Ribeiro, que a gente está vendo aqui, e outra do Caibar Futel, que foi conversar lá com ele também. E naquela conversação, o Jacó pergunta: escuta, eu não ouço falar de vocês não vão mais lá na crosta terrestre? E o Caibar diz: nossa, a gente não sai de lá, a gente trabalha incrivelmente, todos os dias, cada hora estamos lá num lugar, né? Araraquara, Matão e adjacências, né? E o Jacó fala: mas a gente nem fica sabendo. E ele fala: então, o nosso trabalho é anônimo, a gente não fica alardeando que está por aqui, a gente simplesmente trabalha, vai lá e faz aquilo que nos compete. E depois, o Caibar, convida o Jacó para dar um pulinho lá no Rio de Janeiro, no grupo do Leopoldo Cirne, que era um centro lá na região do Rio, se ele queria ir visitar. E claro que ele quer. E aí, os 3 vêm para a crosta terrestre e o Jacó sente que tem muito mais facilidade do que aquela que ele teve para ir para lá. Porque está acompanhado dos 2, porque já está numa condição um pouquinho melhorada, né? Embora de luminosidade ainda nada. E ele conta que ele sente como se a gravidade da Terra agisse. Quando eles chegam perto, é como se a gravidade agisse no espírito, no perispírito, né? E aí eles começam a caminhar. Ele também conta que dá para perceber o tipo da pessoa através das companhias espirituais que estão com aquela pessoa. E aí eles veem algumas, lógico que o nosso desenhista não pôde colocar tudo, né? Mas ele vê em um senhor com uma característica especial, porque é alguém que está ligado ao álcool. E a influência dos espíritos que estão ali junto daquele senhor é muito grande. Eles parecem que têm tentáculos para absorver, né, aqueles elementos alcoólicos. E aqui também de drogas. E ali a gente vê um casal admirando a lua, as estrelas, o mar, e amigo espiritual, um espírito de uma condição mais elevada junto deles. Então, esse comentário é daquele ditado que a gente diz, né? Dize-me com quem andas, que te direis quem és, né? Mais ou menos isso. Dependendo dos espíritos que nos acompanham, a gente sabe, ou que acompanha alguém, a gente sabe a qualidade desse alguém. Mas vamos lá ao centro. Chegando lá, 2 espíritos, deixa eu fazer um parênteses, o Jacó, quando trabalhava aqui, encarnado, ele tinha uma certa vidência. E trabalhava com reunião mediúnica, ele tinha um grupo, ele era dirigente desse grupo, né? E 2 espíritos que estavam naquela reunião, ele chegou a conhecer, estavam lá no cantinho. Esses 2 espíritos aqui apontam para o Jacó e falam em voz alta, a ponto dele ouvir, a seguinte frase: aquele ali não é o Jacó? Cadê a luz dele? Ixi, de novo, parece que tudo fazia sempre voltar para aquela situação, né? E aí, o amigo que está ali do lado dele, o Leopoldo,
diz para ele não se preocupar, para ficar tranquilo, e tudo bem, eles participam da reunião, voltam para a casa onde ele estava, junto da Marta, passa um tempo, e depois de um mês, vocês lembram que ele ia poder entrar naquele templo. E é isso que acontece. Na verdade, era uma festa que estavam fazendo para ele, de boas-vindas ao plano espiritual. Muitos amigos ele encontrou, muitos. Muitos que tinham luminosidade muito grande e outros tantos que não tinham luminosidade nenhuma, assim como ele. É claro que ele fica no grupo que não tinha muita luminosidade, né? E conversa, conta as histórias, mais ou menos o que acontece com a gente quando a gente encontra amigos já de muito tempo, né? Conversa vai, como você desencarnou, o que você está fazendo, onde você está e tal. E nisso inicia-se um tipo de uma reunião, onde tinha lá uma mesa, sentado à cabeceira estava o Dr. Bezerra, e naquele momento 100 espíritos estavam reunidos, concentrados, fornecendo energias para que um espírito de uma categoria mais elevada pudesse chegar naquele lugar. E era exatamente Bittencourt Sampaio, que, assim como o nosso querido Bezerra, são espíritos de uma categoria muito elevada que poderiam estar em outras esferas superiores, mas que preferiram ficar aqui entre nós, né? E o Bittencourt Sampaio chega perto do Jacó. Nessa hora, o Jacó faz uma meia-culpa e conta de todas as situações que ele foi envolvido. E o Bittencourt diz para ele: Jacó, não precisava ter feito isso não, mas já que você fez, foi bom. Foi um tipo de uma catarse, né? E aliviou um pouco o coração. E o Bittencourt Sampaio diz para ele: sabe o que é interessante? Que você participe de uma escola, aprenda algumas coisas importantes para depois iniciar o trabalho aqui. Foi na Escola da Iluminação que ele se matriculou lá no plano espiritual. E aprendeu muita coisa. Na obra, se a gente for ler a obra, a gente vai ver que tem um capítulo inteiro que conta desse aprendizado que ele chama de cartilha, né? E tem muita coisa ali muito interessante. A partir daí, ele podia, sim, ser liberado para o trabalho. Mas antes, tinha que ter uma amostra, que nem a gente, quando faz um curso, no final do curso tem lá o TCC, né? Trabalho de conclusão de curso. Precisava disso. E aí, ele se propôs a fazer um atendimento a um espírito que aparecia sempre lá na reunião, envolvendo uma pessoa que ele conhecia, também ligado ao alcoolismo. Ele se propõe a isso e vai para atender esse espírito. É claro que não veio sozinho para a crosta para fazer isso. Na verdade, ele estava com um amigo, que está aqui, e também com um instrutor, que era o Ornelas. Esse instrutor deu um pouquinho de força para ele, né? Para fazer, inclusive, a averiguação. Será que vai dar tudo certo? E aí o Jacó chega. Quando o Jacó chega mais perto, o espírito vira para ele, quase com o dedo no nariz dele, diz: Jacó, você aqui, que dê a sua luz. O Jacó respira fundo e começa a falar de uma maneira até simples, humilde. De fato, ele não tinha luz. E esse espírito começa a jogar na cara dele a situação em que ele ficou envolvido, de finança muito boa, de muita riqueza. E ele comenta que, de fato, ele foi rico, que ele, apesar de ter sido sempre um trabalhador,
e de ter conseguido a fortuna de maneira lícita, mas que, de fato, ele deixou de fazer algumas coisas que poderia ter feito. Ele poderia, talvez, ter dado um pouco mais de assistência e não deu. Mas ele estava se redimindo ali. Mas naquele momento, ele conta, ele estava interessado em ajudar aquele espírito, que já há muito tempo estava envolvido com encarnados que estavam ligados ao alcoolismo. E nessa hora, depois dessa conversa que foi assim, que ele mostrou muita humildade, o espírito cedeu e recebeu uma ajuda especial, inclusive de amigos que o levaram depois para postos de atendimento no plano espiritual. O encarnado que estava aqui recebeu também uma ajuda especial e ele foi liberado, passou com 10, com louvor, né? O TCC dele, foi supimpa. A partir daí ele podia ir e vir. Vinha aqui para a crosta terrestre, participava de reuniões mediúnicas, reuniões públicas e voltava para o plano espiritual depois do término da reunião. E assim o trabalho acontecia, ia e vinha, ia e vinha. E num determinado dia, ou noite, em que ele estava voltando para o plano espiritual, aconteceu algo muito especial. Aqueles padres que falavam muito mal da doutrina espírita se reuniram e 16 deles se colocaram em volta do nosso Jacó e todos de dedo em riste diziam a ele: e aí, Jacó, que dê a sua luz. E nessa hora, o Jacó entra para dentro do quarto. Lembra que Jesus disse isso sobre a oração? Para a gente entrar para dentro do nosso quarto e em silêncio falar com o nosso Pai. Foi isso que o Jacó fez. E orou muito sentidamente. Não estava com medo, com receio nenhum. Ele estava, na verdade, penalizado de ver todos aqueles religiosos ali se preocupando com algo que era da competência dele, da luminosidade dele, que ele não tinha. Mas eles poderiam estar prestando serviço e não estavam. E nesta hora, ele estava de olhinho fechado, né? Nesta hora ele começa a abrir o olho, sentir que tem sim uma certa luz brilhando. Ele olha para um lado, olha para o outro e de repente olha para ele mesmo e finalmente a luz brilhou para o nosso Jacó. E nesta hora apareceu Bittencourt Sampaio do ladinho dele ali. E disse: Jacó, essa luminosidade toda ainda não é algo constante. Ela é momentânea, no momento de culminância de fé. Mas você sim poderá adquiri-la através do trabalho constante no bem. Vou até repetir. Através do trabalho constante no bem. Aí sim. Nessa hora, o Jacó não era brasileiro, mas ele já tinha aquele jeitinho que o brasileiro tem, né? Virou-se ali para o Bittencourt e disse: eu não posso escrever um livro contando para o pessoal que está aí encarnado sobre esta situação que eu estou passando? E o Bittencourt diz: não, é perigoso, vaidade. E ele diz: não, eu não vou dizer que é o Frederico Figner escrevendo, eu vou pôr que é o Jacó. E ele teve permissão do Bittencourt para escrever a obra. 48. Ele tinha uma amizade muito grande com o Chico Xavier. Eles trocavam cartas. Sabe o que é isso? Naquela época tinha, né? Hoje não tem mais, né?
Mas naquela época tinha. Eles trocavam cartas, tanto um quanto o outro. E aonde ele foi? Em Pedro Leopoldo, para escrever através do nosso querido Chico Xavier. Chegou lá, reunião começou, estava no meio, já estava quase finalizando, e ele, Jacó, começou a pensar. Será que eu não vou conseguir escrever através do médium? Puxa vida, eu sou espírita, fui espírita há 50 anos. O André Luiz, que é o André Luiz, foi um suicida indireto, ficou 8 anos no umbral e escreveu pelo Chico. Por que eu não posso? Mas ele não falou, ele pensou. Mas, sabe como é? Os espíritos têm uma condição tão especial que percebem o pensamento, né? Chegou um espírito de maior gabarito ali, não conta quem é, pode até ter sido Emmanuel. E disse, então Jacó, quando o espírito falou então Jacó, eu não sei se o espírito fica vermelho, mas acho que se ficasse o Jacó estava ali vermelhinho inteirinho, né? De vergonha. Sabe o que é? É que, na verdade, André Luiz, quando escreveu através do Chico, teve um tempo para fazer esta sintonia de 700 dias consecutivos junto do médium. E tem mais. A obra de André Luiz não é uma obra individual, não é particular. Na verdade, o André Luiz também está sendo um medianeiro de espíritos interessados em trazer para os encarnados o mundo espiritual, a vida no mundo espiritual. E aí o Jacó entendeu e ficou quietinho, esperando uma outra oportunidade, que nem demorou muito. Logo, logo ele conseguiu, através do Chico, escrever a obra que a gente acabou de contar, o Voltei, dizendo para nós, lá no início, no prefácio, para que a gente aproveitasse desse momento em que a gente está, da nossa encarnação, da nossa vida aqui no plano terrestre, para fazer aqui a nossa escola da iluminação, através do trabalho no bem. E diz, não acredite que se você faz um trabalho aí de um dia na semana, dedicando-se, seja suficiente. Não, trabalhe intensamente. Porque é exatamente a constância desse trabalho é que vai dar a iluminação que tanto nós almejamos. Que possamos ficar nos ideais de amor do nosso Mestre Jesus. Uma boa noite para todos. Que agradeço. Pela narrativa dessa obra